Ok, então vamos lá, né? O louvor ele fala sobre o chamado. Eu tenho um chamado e não vou me calar. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Então eu já começo falando para vocês que todas nós temos um chamado. Independente de qual seja, todas temos um chamado. E essa palavra, o Senhor começou a falar comigo na palavra de hoje, no finalzinho de sábado, com a palavra da pastora Gisele. Né? Ela já tinha dado a palavra naquele momento em que nós começamos a compartilhar, né? E nós começamos aqui a ter aquela troca gostosa com ela, e ela está se mudando para um outro país que predomina uma outra religião diferente da nossa, diferente da dela. E alguém falou assim, pois é, pastora Gisele, você chega lá e você prega para aquele montão de gente, ganha um monte de gente para Jesus. E a pastora Gisele fala assim, pois é, eu tenho orado, pedido a Deus que Deus me dê 1 biligrama. Ela só falou isso. E aí eu fiquei pensando, que profunda a frase dela. Eu peço a Deus que Deus só me dê 1 biligrama. E aí, para a gente entender o que ela quis dizer, quem é Billy Graham? Billy Graham foi um homem que ganhou milhares e milhares de pessoas. Foi um homem que o Senhor usou para que o evangelho chegasse a multidões. Mas alguém pregou o evangelho para ele. Talvez a pessoa que tenha pregado o evangelho para ele só tenha ganho ele. Olha que alegria, que coisa linda. E essa pessoa que pregou para Billy Graham, ela não é menos importante do que o próprio Billy Graham. Vocês estão me entendendo o que é chamado? E a partir dessa palavra, o Senhor começou a construir no meu coração, a falar comigo a palavra dessa tarde. Lu bem sabe que não seria essa, teria uma outra. Eu até brinquei e falou, Lu, não tem uma palavra aqui, eu estou bem confortável com a palavra, mas quem disse que o Senhor quer alguma coisa confortável para a gente? Ele quer espremer a gente, ele quer tirar algo da gente, glória a Deus, né? E causa esse período de preparação de uma palavra, é uma gestação. Às vezes longa, às vezes mais curta, mas é uma gestação. Ele gera em nós o que ele quer dizer. E eu quero compartilhar com vocês essa tarde, né? Vamos começar. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em 1 Crônicas, capítulo 22. Vou pedir a vocês que não fechem a Bíblia, deixem aberto aí em 1 Crônicas. Eu preparando essa aula, me deu uma saudade da época que eu dava aula na escola bíblica. Foi o mesmo sentimento de sentar e ele ir ministrando aos pouquinhos e dar o versículo da outra, ele deu toda a palavra. E foi ministrando, que saudade da escola bíblica, né? Muito gostoso. Então, de repente, se vocês se sentirem essa tarde na escola bíblica, foi a sensação que eu tive, né, estudando essa palavra. Então, vamos lá? 1 Crônicas 22, vamos ler do 6 ao 10. Então, vamos lá. Ordens de Davi a Salomão. Então chamou a Salomão, Davi chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse ao Senhor, Deus de Israel. E disse Davi a Salomão, filho meu, tive a intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Porém, a mim me veio a palavra do Senhor dizendo, tu derramastes sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra, na minha presença. Eis que te nascerá um filho, será homem sereno, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome. Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias.
e este edificará a casa ao meu nome, e ele me será por filho, e eu lhe serei por pai, e estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel. Amém? Então, o que eu quero compartilhar com vocês essa tarde é discernindo, entendendo, compreendendo o seu chamado. E antes de a gente começar a falar sobre o texto lido, eu quero voltar com vocês lá em 1 Crônicas mesmo, mas lá no capítulo 13. Quem puder, vamos voltar lá no 13, que antes da construção do templo propriamente dito, há um item antes e que é necessário a gente abordar. Viu? E eu vou ler alguns versículos com vocês, não vamos ler todos não. Então eu quero começar 1 Crônicas 13 dizendo assim, versículo 1. Consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100 e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em toda a terra de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Então toda a congregação concordou em que assim se fizesse, porque isso pareceu justo aos olhos de todo o povo. Então a história começa o seguinte, Davi, ele já estava estabelecido como rei. Davi, ele já tinha ali passado por aquelas guerras, já tinha passado por toda aquela perseguição de Saul em torno dele, aquela oposição que Davi sofreu em chegar ao trono. Ele foi consagrado rei ainda menino, mas até Davi ocupar o trono de fato foi uma caminhada longa. Ele sofreu muita coisa. E Davi era um homem de guerra. E Davi, depois que ele já está estabelecido, Davi, a palavra diz que Davi consultou aos seus capitães. Vamos chamar aqui da liderança de Davi. Aqueles homens, aqueles valentes que eram homens de força, que trabalhavam com Davi, que ajudavam ali o governo de Davi. Davi, ele lembra que a arca do Senhor estava em poder dos filisteus, que foi roubada lá atrás, na época de Eli. Eli entrou, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam em guerra. Nesse tempo, nessa batalha, eles morrem e a arca do Senhor é roubada pelos filisteus. E nisso se passam 20 anos, a arca do Senhor longe do povo de Israel, em poder dos filisteus. E um dia Davi lembra, a arca do Senhor não está aqui conosco, nós precisamos lá buscar a arca. E Davi faz o quê? Consulta aos seus capitães, consulta a sua liderança. É muito claro, Davi comete o primeiro erro. Davi não consulta ao Senhor. Davi era um homem que ele gozava de intimidade com Deus. Davi era aquele homem que ele falava assim, Deus, é para eu ir nessa guerra? E Deus falava para ele, vai que vai dar certo, você vai ganhar. Vou contigo. E Davi ia, ganhava a guerra. De outra feita, Davi perguntava, Deus é para ir nessa guerra? Deus, não. Nessa não você fica. E aí Davi não ia e a coisa acontecia. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha uma intimidade com Deus. Nessa época, Davi tinha também o profeta Natã, que caminhava com ele. Ou Deus falava com Davi, ou Deus falava com Natã, para Natã falar com Davi. Então, Davi estava ali muito tranquilo. E Davi consulta ali os capitães e ele fala, se for bem para vocês e se for bem para o povo, se isso vier de Deus, observe que essa conotação, se, não é certeza. For bem para vocês, vamos lá buscar a arca. E aí Davi parte para buscar a arca. O que acontece? Primeira coisa que acontece nesse trânsito, nesse transporte da arca para a cidade de Davi, Uzá morre. E aí no capítulo 13, no versículo 11, diz assim, desgostou-se Davi
porque o Senhor irrompera contra Uzá. Davi já fica chateado, essa palavra desgostou-se. Tem vários sinônimos para esse desgostar. Davi fica chateado, ele se angustia porque Uzá morre. Uzá era um homem que trabalhava ali com ele, caminhava com ele, e ele fica sentido com a morte de Uzá. Ele já começa a entender que tem alguma coisa errada. Como assim? Davi, afinal de contas, ele está trazendo a arca do Senhor para a cidade dele, que para eles era muito importante. A arca representava a própria presença de Deus aqui na terra. Era como se fosse, e aí eu coloco entre aspas, a manifestação do sobrenatural de Deus na terra era a arca do Senhor. E aí ele quer trazer essa arca, porque para Davi ele precisa que a presença do Senhor esteja ali completamente no meio do povo. Davi tem boa intenção, só que Davi não consultou o Senhor. Davi fez o que ele deu vontade, que estava no coração dele, e ele consultou a homens que trabalhavam com ele, não ao Senhor. Depois Davi, quando ele vê que Uzá morre, a Bíblia fala que Davi temeu a Deus. Aí Davi começou a ficar preocupado. Tem alguma coisa aqui dando errado. Eu não vou conseguir resolver fazer o que eu quero, que é levar a arca até lá. E aí Davi deixa a arca na casa de Obed-edom. A arca fica 3 meses ali. A gente sabe que a casa de Obed-edom é plenamente abençoada nesses 3 meses, né? Só para ressaltar que quando a presença de Deus está na casa, acontecem coisas sobrenaturais, né? Coisas lindas. E Davi ficaria aguardando. Agora Davi já não quer mais fazer por conta dele. Davi fica aguardando o que Deus vai dizer para ele fazer. E aí Deus dá para Davi a direção de como vai ser feito. Observe o seguinte, Deus começa daí a falar, Davi, não é do seu jeito, é do meu. Davi, não vai ser assim, vai ser do jeito que eu quero. E aí Deus vai lá e determina para Davi como é que vai ser o transporte. E aí Davi, ele segue as orientações de Deus e ele consegue levar a arca. E aí é interessante vocês verem aqui um relato no capítulo 15 todo, e aí Davi tá bonito, ele bota uma roupa legal, uma roupa sacerdotal, e eles vão cantando, eles vão louvando, vão adorando, a arca chega na cidade de Davi, é nesse tempo que causa inveja. E Mical olha assim, fica desgostosa, como é que pode um rei estar desse jeito? Mas ele estava completamente alegre. E aqui é outro ponto que eu quero parar com vocês. Nem sempre algo que você está fazendo ao Senhor causa o mesmo sentimento em você, nos seus irmãos. Tem muita gente que fica chateado, fica invejoso do que você está fazendo. Não há um entendimento, muitas vezes, que o trabalho não é seu, o trabalho é para o reino, que cada vez que você está fazendo alguma coisa, não é o seu nome que é engrandecido, mas é o nome do Senhor. Quero pontuar também que quantas vezes o que nós estamos fazendo causa inveja no irmão, mas muitas vezes nós ficamos invejosos do que o irmão está fazendo. Quantas vezes a gente fica chateado? Por que a minha irmã tá acontecendo na vida dela e comigo não? Por que a minha irmã está fazendo e eu não? Por que está acontecendo ali na igreja dela e na minha não? Né? Então nós precisamos ter esse cuidado, viu? Ter muito cuidado em relação a isso. E aí deu tudo certo. Davi fica feliz da vida. Afinal de contas, deu certo, né? Deu errado ali na hora que Uzá morreu, mas o Senhor consertou e Davi segue fazendo o quê? O que está no seu coração. Aí passa um tempinho, a arca está ali no pátio, fizeram uma tenda bonita na cidade de Davi. Davi acorda um dia. Isso já está lá em 1 Crônicas, no capítulo 17, Davi um dia chega, Natan, vem cá, meu filho. Natan, olha só, estou aqui pensando, eu moro aqui numa casa tão bonita, uma casa de cedro, uma casa de madeira, e a arca do Senhor está ali fora, na tenda, num lugarzinho assim, sem graça. Vamos fazer um templo? E aí Natan fala para Davi, vamos embora, Davi. Natan diz assim, faze tudo quanto está no teu coração, afinal de contas, Deus é contigo. Olha aí, outro erro de Davi.
A Bíblia fala aqui que Davi levanta um dia, ele decide fazer algo, construir o templo. Ele não consulta o Senhor. O coração dele tem esse desejo e ele chama Natã, que é profeta, e fala que vai fazer. Observe o seguinte, a Bíblia está dizendo que Natã era profeta. Está claro aqui, Natã era profeta. Profeta era o homem que ouvia a voz de Deus e passava para outras pessoas. Natã também, ele não pergunta, não consulta a Deus. Natã fala assim, Davi, você é o cara. Deus está aí contigo, tudo que você faz, Deus te abençoa, você está sendo próspero, vamos embora. E aí, quantas vezes a gente cai nesse erro também? Às vezes chega alguém, você quer fazer alguma coisa que você não orou, você não pediu a Deus, você está ali no trabalho tão envolvido, e aqui, minhas amadas, eu não estou tecendo nenhuma crítica. O que eu estou querendo chamar a atenção aqui, que foi o que o Senhor falou comigo profundamente, é que várias vezes nós estamos envolvidas com o trabalho na casa do Senhor, e a gente está ali fazendo, a gente está ali atuando, e a gente está ali trabalhando, e aí vem, vamos fazer, vamos embora. Alguém levanta a bola, vamos fazer, vamos, e a gente se empolga, e a gente vai fazer sem pedir ao Senhor. E aí a gente, vamos embora fazer, vamos, e começa todo mundo a fazer. E aí se alguém que a gente julgue, né, de repente alguém que trabalha com você, que você sabe que é uma pessoa séria, uma pessoa de oração, uma pessoa que clama, endossa o que você faz, você fica feliz da vida. Mas é a irmã que falou, então eu vou ouvir. Mas foi o meu pastor que falou, não, eu vou ouvir, vamos lá, vamos fazer. Os dois erraram, sério nisso. Por quê? Quando chega a noite, Deus aparece para Natã e fala assim, Natã, vai lá e fala para Davi que ele não vai construir nada. Isso aí, estou parafraseando, tá? A fala de Deus com Davi, está escrito aqui. E aí Deus fala assim para Natã, você não falou para Davi que ele podia fazer, que eu era contigo? Sem me consultar, Natã, você é meu profeta e está dando pitaco aí na vida dos outros sem falar comigo? Agora, Natã, você vai lá e vai falar para Davi que ele não vai fazer templo nenhum. Olha aí, como é que pode? E aí ele fala assim, você não vai fazer templo nenhum, Davi. Porque você é homem de guerra, você é homem de luta. Construir meu templo, não. E aí, minhas amadas, Deus estava menosprezando Davi? Claro que não. Afinal de contas, quem levantou Davi foi o próprio Deus. E Deus, se vocês lerem aqui, deixa eu ler com vocês. 1 Crônicas 17. Vamos ler assim, Vamos ver a partir do 6. Olha o que está dizendo em 1 Crônicas 17, 6. Deus está falando para Davi, para Natã ir lá falar com Davi. Em todo lugar em que andei, com todo Israel, falei acaso alguma palavra com algum dos juízes, com quem eu mandei apacentar o meu povo, dizendo, por que não me edificas uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te de trás das malhadas, de trás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo de Israel, e eu fui contigo, por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Deus está falando muito claro, Natã, volta lá e fala para Davi que eu não mandei Davi fazer nada. Eu pedi para Davi fazer algum templo, por acaso? Eu chamei você, Davi, para ser rei. O chamado de Davi foi para ser rei. Davi, eu precisei de um homem forte, de força, de fibra, de um homem que trabalhasse, de um homem que colocasse para frente, de um homem que tivesse gana de ir lá e trabalhar, de conquistar, de lutar. Foi para isso que eu te chamei, Davi. Eu não te chamei para construir nada. Eu te tirei de trás das malhadas, eu fiz o teu nome grande, mas para que você fosse rei. E eu imagino, fico aqui pensando, como Davi não deva ter ficado chateado. Gente, o homem era rei. Ele estava com a máquina administrativa, vamos dizer assim, na mão. Ele tinha um conhecimento. Davi tinha influência. Davi, ele era o dono, né, da caneta, ele que determinava as leis. Era muito fácil para Davi construir o templo.
Afinal de contas, brotou no coração de Davi o desejo por essa obra, mas não brotou no coração de Deus que Davi fizesse a obra. Vocês estão entendendo o que é discernir o chamado? É entender o que é que Deus chamou você para fazer, qual o propósito que Deus colocou para você fazer. E aí, toda vez que você tenta fazer algo que não é para você, o negócio vai dar ruim, não dá certo, porque não é seu. Você não tem o aval de Deus. E vou dizer mais, muitas vezes, algumas coisas que a gente tenta fazer sem ser da vontade de Deus dão certo. Deus até permite algumas coisas que a gente tenta fazer e a gente vai ficando todo felizinho pensando que é para fazer, mas Deus fala não. Só que aí a gente vê que Davi, ele não se conformou. A gente vê que Davi ficou angustiado. Sabe por quê? Vamos lá no 21 agora. Vamos andar mais um pouquinho. Eu preciso ler com vocês esse versículo. Primeiro, na minha Bíblia diz assim: então, Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. E aí eu li esse capítulo todo, eu fiquei pensando, meu Deus, por que Deus se irou contra Davi? Porque Davi levantou um censo. Censo é contagem do povo. Interessava para Davi saber quantas pessoas ele tinha. E aí a Bíblia está dizendo que Satanás incitou Davi a fazer algo que não era da vontade do Senhor. No fundo, o que eu percebi aqui lendo essa palavra, Davi não tinha deixado de lado aquele desejo lá atrás de construir o templo. Porque era um desejo, Davi estava muito preso ao que o coração dele queria. E aí o que acontece? Satanás incita Davi, Davi vai lá, faz um censo, Deus ainda levanta Joabe, que era um dos seus valentes. Joabe fala, mas Davi, para quê, meu rei, que o senhor quer fazer isso? E a Bíblia fala que a palavra de Davi prevaleceu sobre Joabe, ou seja, Joabe, manda quem pode, obedece quem tem juízo, você vai lá e faz o que eu estou mandando fazer e pronto, acabou. Ele se faz valer da autoridade dele de rei. E aí Joabe vai e eles fazem a contagem e determina lá quantos milhões de homens tinham ali naquela época. Aí eu fiquei pensando, e aí, antes de eu falar o que eu pensei, e aí Davi, ele está ali feliz e contente, está tudo caminhando a contento dele, que ele pensa que está caminhando do jeito que ele quer, e o que acontece? Deus manda uma peste e mata 70 mil homens. E aí eu fiquei pensando, agora eu falo o que eu pensei. Por que Deus iria matar homens porque o rei decidiu contar? Porque naquela época, pesquisando aqui na própria Bíblia, né, naquela época, ou você fazia um censo para guerra, para você levar os seus homens para a guerra, ou você para saber quantos homens o rei poderia dispor, ou para uma grande obra. Pegaram que grande obra era essa? Era a construção de quê? Do templo, que Deus tinha falado. Davi, tu não vai fazer nada. E aí o que acontece? Davi, quando ele vê 70 mil homens mortos por causa da desobediência dele, o coração de Davi dói, se aperta. Davi para e Davi fala, meu Deus, eu é que pequei. Por que essas ovelhas estão pagando esse preço? Que o Senhor castigasse a minha família, a minha casa, mas não ao meu povo. E aí Davi se dá conta que diante de uma desobediência dele enquanto líder, antes da primeira vez morreu Uzá, morreu um. Agora morrem 70 mil. E aí a situação é muito grave, eu trago para nós, enquanto líderes, mulheres de Deus, seja no nosso ministério, seja na nossa casa, com a nossa família, quando a gente insiste em fazer algo da nossa vontade, sem nos submetermos à vontade de Deus, a perguntar a Deus o que é para eu fazer. Quando nós fazemos isso por nossa vontade, nós podemos trazer malefícios àqueles que estão ao nosso redor, àqueles que estão debaixo do nosso cuidado.
Quando a gente tenta fazer algo que a gente quer, que Deus não mandou, a gente pode trazer morte para nossa casa. Muitas vezes morte física, muitas vezes morte espiritual. E foi isso que aconteceu com Davi. Davi agora se dá conta, meu Deus, como meu coração está sendo obstinado. E, gente, eu estou falando de Davi, um homem que era segundo o coração de Deus. Um homem que tinha tantas experiências com Deus, ele errou nessa passagem, ele deu mole. E aí, quando Davi se dá conta disso, Davi chora, Davi sofre, porque ele perdeu vidas. E ele fala assim, que mal fizeram essas ovelhas. Quando ele fala ovelhas, ele está com o coração doído, porque Davi, na sua essência, ele era pastor. E aí Davi traz ali, meu Deus, as minhas ovelhas estão sofrendo. As minhas ovelhas estão pagando pelo meu erro. E eu falo para vocês, nós que somos mães, quando um filho nosso está doente, dói mais na gente do que neles. Ter um filho doente, eu não sei se alguém já experimentou, que nunca experimentem, é doloroso. Eu tive a minha filha mais velha, ficou internada 2 meses quando ela era bebê. Deus sabe o quanto eu chorei. Deus, por que o Senhor não deu essa doença em mim? E cada dia que o médico falava, mãe, eu não sei se a sua filha passa de hoje. Mãezinha, eu não sei se a sua filha suporta hoje. Eu sei a dor que eu sentia naqueles dias. E eu fico imaginando o Davi enquanto líder, quando ele fala as minhas ovelhas. Ele está ali sentindo enquanto pastor de ovelhas. Eu não estou falando simplesmente um pastor de igreja. Eu estou falando de um homem que ama muito as pessoas que estão debaixo do cuidado dele. E aí eu falo de igreja, eu falo de família, eu falo de filhos, eu falo de amigo, eu falo de trabalho. Que cuidado nós estamos tendo com essas pessoas? Nós estamos fazendo a nossa vontade ou nós estamos fazendo o que Deus nos chamou para fazer? E aí, depois que Davi passa por essa situação, que Davi se dá conta do erro, a Bíblia conta que Davi está ali naquele lugar e Deus manda um anjo com uma espada ali, matando aquelas pessoas. E quando Deus ouve a oração de Davi, aqui a Bíblia fala que o Senhor, ele se compadece da oração de Davi e ele cessa aquele sofrimento que Deus permitiu ao povo. Está na Bíblia, está escrito aqui. E aquele lugar ali, onde o anjo do Senhor está com a espada levantada, é o Monte Moriá. É o mesmo lugar onde Abraão levou seu filho Isaque para dar como oferta ao Senhor, como sacrifício ao Senhor. E esse lugar que Abraão não precisou sacrificar de fato o seu filho, porque ele já havia sacrificado no coração. Foi o mesmo lugar onde o Senhor sacrificou aquelas vidas. E ali naquele Monte Moriá foi o lugar aonde o Senhor falou, Davi, aqui vai ser construído o meu templo. Mas não será você que fará esse templo, será seu filho Salomão. E aí Davi, ele vê que aquele templo, que aquele lugar ali, que a eira de Araúna tem dono, é de um homem chamado Araúna, né? Eira era um lugar onde se cultivavam os trigos, e Davi vai conversar com Araúna, e Araúna fala assim, não, meu rei, se é para o Senhor, se é para Deus, toma, pode ficar. Um homem com coração muito generoso. E aí Davi fala, não, eu vou comprar, eu vou fazer o que é certo, que é justo. Afinal de contas, eu não darei nada a Deus que não me custe nada. E aí, minhas amadas, Davi se dá conta do erro dele. Quando Davi se dá conta do erro dele, o que Davi faz? Eu queria fazer, Deus não deixou, então não quero fazer nada. Foi isso que Davi fez? Claro que não. A gente está falando do rei Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem que amava o Senhor acima de tudo. Davi não queria, deixa eu frisar aqui, Davi não queria trazer a arca para benefício próprio. Davi não queria trazer a arca para aparecer, para ele ter honras. Não, Davi queria trazer a presença do Senhor até o povo. Só que esse não era o desejo do Senhor. E Deus fala, Davi, não é para você fazer. Então eu estou enfatizando muito isso, que agora Davi entende o chamado dele.
E aí Davi, um homem segundo o coração de Deus, Davi fica ressentido, fica amargurado, fica invejoso, que é o seu filho Salomão que vai trazer, que vai fazer o templo? Claro que não. A gente está falando do rei Davi. Era um homem segundo o coração de Deus. Agora Davi entende, opa, eu agora não sou mais o ator principal. Agora eu sou o coadjuvante. Agora não sou mais eu que vai fazer. Agora eu sou um colaborador. Eu vou ser um facilitador da obra do Senhor. Eu agora não estou mais ali em evidência. Agora meu filho, mas o meu filho ainda é moço. Está escrito aqui, Davi fala, meu filho ainda é moço. E eu vou facilitar para o dia que Salomão chegar no trono, ele ter todas as condições possíveis para poder construir o templo. Olha que coisa linda. Olha o que é um homem que entende o seu chamado. Ele entendeu debaixo de um erro, né? Debaixo de um couro que Deus deu nele, mas ele entendeu. E aí eu falo para vocês, e a situação, quantas vezes nós temos dificuldade de abrir mão de algo que é muito precioso, que é a menina dos nossos olhos, que a gente tem dificuldade de abrir mão para que outra pessoa faça. Para que outra pessoa, não, o fulano não tem condições, não, ele não tem capacidade, não, ele é muito imaturo, não vai dar. Minha irmã, Deus pode estar querendo levantar aquela pessoa nessa hora. E Deus pode estar querendo usar você, líder, experiente, mulher de Deus, para treinar aquela outra pessoa para subir também. O nosso papel enquanto líder é elevar pessoas ao nível que nós chegamos. E deixa eu pontuar nível que nós chegamos, né? Que a gente só vai chegar no nível máximo quando estiver na glória, junto com Jesus. Enquanto isso, a gente vai ter que ir aprendendo, mas que nós tenhamos esse coração generoso de treinar pessoas, de formar novas líderes junto conosco, caminhar conosco. E é isso que Davi se propõe a fazer. Davi entende que agora ele não está mais ali no centro de tudo, apesar dele ser rei. Davi agora fala, eu vou usar o meu recurso, eu vou usar o meu conhecimento, vou usar a minha autoridade, eu vou usar esses homens, eu vou preparar tudo para que quando Salomão chegar na sua hora, ele possa desenvolver um trabalho bem feito. Não é todo mundo que faz isso. E que nós possamos ter esse olhar de Davi, de formar novas pessoas. Mas formar para quê? Qual é o nosso objetivo? O nosso propósito de vida é propagar o reino. Que nós nunca nos esqueçamos disso. Que o encontro de mulheres, que o chá com propósitos, que um congresso, seja sempre para quê? Para ganhar vidas para Jesus, para fazer o nome do Senhor conhecido. Aleluia. Esse é o nosso papel, não é aparecer, é que o nome do Senhor seja louvado e glorificado. Aleluias. É para isso que o Senhor nos chamou. Ele não nos chamou para aparecer, ele nos chamou para sair, para levar o nome dele a quem quer que seja. É lá na Espanha, Tina, é lá naquele sótão frio, é ali dentro com 12 pessoas, que assim seja. Os avivamentos começaram com poucas pessoas clamando. Foi com pouca gente clamando, coração ardendo. É aí que incendeia outras pessoas. O Senhor nos chama para isso. E Davi entende o chamado dele. Pronto, Davi agora está tranquilo. E aí nós chegamos no 22, onde nós lemos agora. Davi chama Salomão. Meu filho, vem cá. Olha só. Eu até queria, vocês vão ver que isso dói em Davi. É tão interessante que até acabar a primeira Crônicas, vocês vão ver que eu já li umas 5, 6 vezes que Davi fala assim, eu até queria fazer o templo, era a intenção do meu coração, ele usa isso, intenção do meu coração fazer o templo, mas Deus disse para mim que eu não ia, então é Salomão que vai fazer. Eu acho que no fundo, Davi ficou com aquilo ali guardado, mas isso não atrapalhou o papel de Davi. E aí Davi chama Salomão e dá a Salomão as coordenadas do que Salomão vai fazer. E aí Salomão é outro personagem aqui na nossa história muito interessante, mas muito interessante mesmo. Porque Salomão, ele ainda moço, ele recebe essa promessa de que ele vai construir o templo. Salomão, ele já sabe que no tempo dele reinar não vai ter guerra.
Salomão já sabe, ele ouve aqui também, se vocês lerem, é maravilhoso, fica de dever de casa, lê 1 Crônicas todo, pelo menos partindo aí do 13, Davi ora por Salomão várias vezes. Davi agora, ele não é só um mentor intelectual de preparar Salomão para ser rei. Ele também ora, ele clama. Davi passa a ser um intercessor de forma específica para o chamado de Salomão, para o ministério de seu filho. Ele clama, ele ora, ele pede, e tanto ele clama a Deus, como ele fala com Salomão: meu filho, não afasta o teu coração do Senhor. Meu filho, não afasta o teu coração do Senhor, porque Davi sabia que todas as vezes que ele afastou o coração dele da vontade de Deus, deu problema na vida de Davi. E aí Salomão, é tão interessante essa transição de reino. Eu estava lembrando, o Senhor me trouxe à memória como foi a transição de Davi e Saul. Davi, ele foi perseguido, Davi sofreu guerras, Davi, ele passou um perrengue danado na mão de Saul até Davi se tornar rei. Então Davi, ele chegou no trono com muita luta, com muito sofrimento. Davi valorizava ali, tudo que ele passou para ele ser um bom rei. Salomão não. Enquanto Davi veio de uma vida de luta, Salomão, a Bíblia fala que Deus tirou Davi de trás das malhadas. Salomão foi tirado de dentro do palácio. Salomão ali, ele está tranquilo, vida fácil, vida tranquila. Não vou dizer vida fácil, porque eu não sei como é que era a vida do Salomão, mas era uma vida muito mais tranquila se comparado à vida que Davi teve. E Salomão, ele está ali ouvindo as promessas a vida inteira. Ele está ali, ele está ouvindo as promessas, Deus está falando com ele, Deus está tratando, e ele já sabe que ele vai ser o cara que vai construir, né, o templo do Senhor. E aí, a gente agora já chega em 2 Crônicas, Salomão chega ao trono, Davi morre, há a transição, Davi faz a passagem do trono para Salomão, algo tranquilo, algo suave. E por que eu estou pontuando para vocês isso? Salomão podia ficar descansado nas promessas que ele recebeu a vida toda. Mas ele não descansa. Ele não se acomoda. Aqui está dizendo que quando Salomão chega ao trono, o que Salomão faz? Enquanto Davi consulta os capitães sobre construir o templo e trazer a arca, aqui está dizendo que Salomão, junto com seus capitães, junto com a sua liderança, Salomão sobe a Gibeão para sacrificar ao Senhor, para adorar ao Senhor. Salomão ali, ele não se contenta só com promessas, ele não se contenta só com a vida espiritual que o seu pai Davi teve, ele não se contenta em ser o herdeiro de Davi. Ele podia achar, já que eu sou herdeiro do trono, sou herdeiro também da intimidade. Não existe herdar intimidade com Deus, cada um tem a sua. E aí Salomão, quando ele sobe para adorar, quando ele sobe para sacrificar, ele leva a sua liderança contigo. Olha que coisa linda, ele não sobe sozinho. Ele fala, se é para eu liderar, se é para eu governar, eu preciso estar debaixo da poderosa mão do Senhor. Mas eu preciso que quem vai liderar comigo, suba junto comigo. Eu não posso ir sozinho. E quantas vezes nós vemos muito erro de líderes? Eu oro, eu clamo, eu estou com intimidade com o Senhor. Se quem está à sua volta, quem está servindo contigo, quem está te auxiliando, não estiver debaixo do mesmo propósito, não vai dar certo. Muitas vezes a gente está ali, meu Deus, mas está dando errado. Meu Deus, mas o que está acontecendo? Está tudo bonito. Nós já vivemos isso. Eu e o Domingues aqui, a Alexandra também, da gente preparar eventos lindos e está tudo bonito, tudo organizado. E a gente está ali, meu Deus, o que está acontecendo? Que não vem a glória, meu Deus, o que é isso? Porque não eram todos que estavam debaixo do mesmo propósito. Até o Senhor nos trazer o entendimento, todo mundo tem que estar junto, tem que estar ali debaixo da mesma direção. Então vigia. Se você vê que quem está contigo não está debaixo da mesma visão, faz você esse papel, leva, conduz, faz o que está ao seu alcance, para todos estarem debaixo do mesmo propósito. E aí depois que Salomão está ali no alto de Gibeão, ele está clamando, a Bíblia fala que ele foi sacrificar ao Senhor.
E ali naquele sacrifício, a Bíblia diz que Deus aparece naquela mesma noite e fala: Davi, Salomão, o que é que tu queres? Gente, olha que coisa linda. Deus apareceu para ele e perguntou: o que é que tu queres? Pede. Deus sabia o que já se passava no coração de Salomão. Quando Deus fala: Salomão, pede o que é que tu queres. E aí Salomão fala assim para Deus: Deus, pois é, tá aí agora, eu sou rei, eu herdei o reinado do meu pai Davi, eu sei que eu vou construir o templo, estamos aí. Salomão não fala isso. Salomão fala: Deus, eu herdei tudo isso, mas eu preciso que o Senhor me dê sabedoria e conhecimento para governar esse povo tão numeroso. Ali Salomão não está pedindo simplesmente conhecimento de estudo, de instrução. Quando ele pede sabedoria, ele pede: Deus, eu preciso que o Senhor me instrua. E conhecimento é que ele pudesse usar ali, aplicando ali no povo. E aí o Senhor responde. O Senhor olha um coração de Salomão. Salomão errou lá na frente, a gente sabe disso. Mas Salomão começou com esse coração: Deus, eu preciso da tua presença. Salomão começa a clamar: Deus, eu preciso do Senhor comigo. Se o Senhor não estiver comigo, eu não vou conseguir fazer essa grande obra para o qual o Senhor me chamou. E aí Deus responde, Deus fala: porque tu não me pedistes só glórias terrenas, porque você me pedistes sabedoria e conhecimento para aplicar para o meu povo. Porque Salomão sabia que o povo não era dele, o povo era de Deus. Era o povo escolhido por Deus, que Deus levantou. E aí Deus fala: então eu vou te dar sabedoria, vou te dar conhecimento, e ainda vou acrescentar recurso para que você tenha condições de tocar a obra desse povo, de conduzir todo esse povo. E Deus dá recurso para Salomão. Ele dá sabedoria, ele dá entendimento e ele dá o que Salomão precisa. Nós sabemos que muitas vezes hoje a gente precisa de recursos, sejam eles financeiros, sejam eles materiais, para poder tocar uma obra. E o Senhor fala: toma, Salomão, vai lá, meu filho, é o que você precisa, é isso aí. Então, vamos embora. E Salomão continua a construção do templo, e Salomão, debaixo do governo de Deus acima de tudo, aqui fala no capítulo 5, Salomão, só um instante, eu abri aqui. E quando ele constrói o templo, e ele termina, é tão lindo, porque está tudo do jeitinho que Davi fez. Tudo que Davi planejou, até a planta, né, do templo, Davi deixou ali para ele. E está lindo, é muito luxuoso. A Bíblia relata com detalhes sobre como era o templo. E aí ele sobe, quando ele vai chegando com a arca, lembra da arca? Que começou lá a intenção que Davi queria trazer a arca. Finalmente a arca entra no templo que Davi queria. E quando ele entra, está dizendo aqui que eles vão tocando em uníssono, tocando as trombetas e cantando. Eu fico imaginando, se esse som de trombeta aqui do louvor que nós colocamos aqui no início bate forte no nosso coração, eu imagino aquele monte de trombetas tocando, aquele povo todo cantando e dando glórias a Deus, porque a arca chegou ali no templo, a presença do Senhor ali desceu. O que isso está relatando? Além das aparências, além da estrutura ser muito bonita, além do corpo físico estar contento, tem que ter a presença do Senhor. Sem a presença do Senhor, não adianta fazermos nada, porque a coisa não vai para frente. E aí a Bíblia está dizendo aqui: e a glória do Senhor encheu a casa de Deus. E aí Salomão está ali, Salomão entra a arca do Senhor, e a glória do Senhor enche a casa do Senhor. E aí Salomão podia se dar por satisfeito, afinal de contas, ele tem a glória do Senhor na casa dele. Mas Salomão, ele queria mais. O Salomão queria, além da glória, Salomão queria a presença do Senhor. Isso é muito forte, minhas amadas. É muito forte. Quando Deus fala lá atrás: acaso eu habitei em tendas? Acaso eu preciso de uma casa? O Senhor está dizendo: eu não preciso do que mãos humanas podem fazer.
Eu preciso que vocês sejam verdadeiros sacrifícios, verdadeiros adoradores, para que eu venha, que a minha glória e que a minha presença inunde o lugar. Aleluias! Não adianta a gente falar bonito, não adianta ser um evento muito bem construído, como nós temos visto aí, né? A gente está em épocas que a internet ela transmite tudo, são coisas maravilhosas, mas se nós não formos o sacrifício, o Senhor não vem, Ele não derrama a glória dele, aleluias! E Salomão faz isso. Salomão começa a clamar. Depois que Salomão tem a glória, ele não para. Ele falou: Deus, eu preciso que as orações feitas nessa casa, aleluia, subam até o céu. Eu preciso que a oração do adúltero suba até o céu. Meu Deus, eu preciso que quando chegar um ladrão aqui dentro desse templo, que a oração dele suba até o céu. Eu preciso, meu Deus, que a oração do pobre, do sofrido, do pecador que chegar dentro da minha casa, desse templo, suba até o céu. Meu Deus, o Senhor vai ouvir a oração. E Salomão começa a clamar, ele começa a pedir a Deus: Deus, eu preciso que a oração feita aqui suba até os céus. Deus, eu preciso que a oração feita aqui no chá com propósito pelas nações suba até o céu. Não pode ficar aqui para vocês acharem bonito. A oração que nós fazemos aqui precisa chegar até o céu. A Espanha precisa, a Bielorrússia precisa. E nós precisamos ser verdadeiros sacrifícios para que o Senhor ouça a nossa oração. Foi esse o papel de Salomão ali. E aí a Bíblia fala que quando Salomão acaba de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa novamente. Só que dessa vez, ninguém mais conseguiu ficar de pé. Porque eles estavam clamando, eles eram o próprio sacrifício. Quando Salomão está ali intercedendo pelo povo, Salomão se coloca ali como sacrifício. E a Bíblia fala que todas as vezes que Deus mandava fogo do céu, é porque o Senhor recebia. Ele recebia o sacrifício e Deus manda fogo e queima aquele sacrifício e Deus recebe a oração de Salomão. E depois Deus vai ali na frente e fala para Salomão. Salomão não queria simplesmente a glória, ele queria a presença também. Salomão não queria um momento de receber aquilo tudo, aquele mover. Salomão precisava do Senhor com ele. E aí o Senhor fala para ele. Aleluia. E Deus fala para Salomão: Salomão, eu ouvi a tua oração. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se clamar e humilhar e se arrepender e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Toda vez, Salomão, que tiver um coração arrependido, eu vou derramar a minha glória. Toda vez que houver arrependimento, eu vou derramar a minha glória. É preciso a gente se colocar como sacrifício. É preciso a gente parar de querer andar individualmente, fazendo a nossa vontade. A gente precisa nos submetermos ao Senhor, colocar diante dEle. Deus, qual é a tua vontade? Deus, o que o Senhor quer? Deus, o que o seu povo precisa? Não é só o que eu quero que vai me promover, que vai promover a minha igreja. Deus, o que a minha comunidade, o que a minha cidade precisa, meu Deus? É necessário que nos coloquemos como sacrifício diante do altar para que o Senhor mande fogo do céu. Nós temos visto esse tempo de pandemia, tantas mortes, tanta dor, e tantas pessoas ainda não entenderam, tantas pessoas ainda caminhando cada uma para o seu lado, tantas pessoas, cada uma fazendo a sua vontade. É hora de nos unirmos, é hora da gente se juntar em clamor. Deus, eu sou o sacrifício. Deus, eu me coloco na brecha. Deus, eu estou aqui, me usa, me envia. Mas que o seu fogo venha,
mas que o seu fogo venha e consuma a minha casa, que o seu fogo venha e consuma a minha família, que o seu fogo venha e consuma, que derrame glória na minha casa. É isso que o Senhor requer de nós. Eu estava vendo um vídeo sobre avivamento nas Ilhas Fiji. Depois Lu pode confirmar se é nas Ilhas Fiji mesmo. E eles falaram que eles passaram por um período ali muito difícil. E haviam muitas igrejas, eles não entendiam por que apesar de ter tantas igrejas, tantas pessoas clamando, estava acontecendo aquilo tudo naquele povo. E um pastor que está falando no vídeo, ele fala: Deus só começou a se mover quando todos nós nos unimos em prol da mesma oração. Deus só começou o avivamento nas Ilhas Fiji a partir do momento em que todas as igrejas começaram a se mover no mesmo propósito. É preciso que a sua família se una no mesmo propósito. É preciso que a sua igreja se una no mesmo propósito. É preciso que nos unamos no mesmo propósito. Sermos sacrifícios para que a glória venha. A gente não tem mais tempo para esperar. A gente não tem mais tempo. O Senhor está às portas. Nós clamamos por um avivamento, mas que o avivamento comece em nós. Que nós sejamos o sacrifício. E que a partir de nós sejamos brasas vivas. E que nós vamos incendiar outras vidas. Amém? Lu, você pode colocar o louvor, Lu?